Eu gostaria, na verdade, de agora... O Meet está funcionando normal agora, sem invasão. Então, se botasse na tela ali, a gente chamasse e falasse as pessoas que estão lá do outro lado. Não sei se tem... Isso, agora botar enquanto não está lendo. A invasão tinha 25 pessoas. Agora eu não sei. Tem 18 inscritos. Consegue pegar só a tela? Você tem que botar ele... Tem que tirar a apresentação. Mosaico. Não. Então, isso. Uma última questão ainda da... Eu queria dar oportunidade, vamos ver, do pessoal de lá. Deixa eu só dar uma última, que é informe mesmo, e aí a gente roda. Uma última questão é que, na verdade, a gente normalmente só faz o empregado público. A gente não podia ganhar dinheiro com atividade educativa. Ou seja, era sempre funcionário público. A Fiocruz tinha um pouco assim. Na prática, acabava não sendo bem assim, mas existia essa consciência aí. E eu entrei muito tarde na academia, fiquei por lá, depois eu me aposentar compulsoriamente, e na realidade o que eu ia contar, esqueci. E aí eu fazia aula de lá, e o Bertamê, que trabalha lá, eu estava falando de ti, né? O Bertamê, que trabalhava lá, em Manguinhos, como arquiteto, entrou numa sala minha de gaiato, lá numa sala de aula de gaiato, que alguém disse para ele: tem uma aula legal, ele entrou na sala, assistiu, ou seja, falou, não falou, que ele normalmente é muito tímido, ou seja, e aí ele começou a seguir a gente e tal, mas nunca teve dentro da estrutura, da dinâmica organizativa da pesquisa. E agora ele está pensando fazer um doutorado, e aí pode voltar a... Você é objeto. Está sendo produzido. Sabe como é que acontecia antigamente, quando alguém produzia a Carmen Miranda? A Carmen Miranda não, essa ninguém produziu. Mas a Rocha, as Miss Brasil, que ficava sendo tratada desde pequena, passou na hora da coisa aparecer, está aqui ele. E hoje ele está aqui. Na realidade, ele participa da gente, mas eu acho que a relação é muito mais como um movimento do que como o que é difícil, porque para sincronizar tem que ter alguma coisa que sincronize. Quando tu tem um telefone que não funciona, ou seja, que tu nunca consegue falar pelo telefone, tu marca a reunião, ele não vem, etc., aí fica difícil, né? Mas quando marca o evento, eu já tive experiência, a gente já fez cursos juntos, já deu aula junto, já agitou junto a moçada, principalmente a criançada da arquitetura, aí tu marca lá, ele está lá. Na hora de fazer, ele está lá. Não falta. E hoje aqui, ou seja, terminou. A inscrição, que era isso que eu ia falar, não era só da porra de ti, eu já tinha terminado. A inscrição é o seguinte, ou seja, a gente tem um problema para a questão da inscrição, porque eu estava dizendo, era isso, que nós nunca não podíamos fazer atividade de cobrança, ou seja, porque eram atividades que tinham que ser financiadas pela Fiocruz. Ou seja, a gente usava tecnologia que implicava, então a gente normalmente improvisava com tecnologia. Na realidade, o curso, só que o nosso curso cabia dentro da Fiocruz. Ele não é um curso de ensino, ele é um curso de educação. Ou seja, a gente pode depois falar sobre a diferença entre os dois.
Tá? E esse curso de educação ele não podia ter cobrança. Só que nessa atividade, e nem inscrição. As inscrições podiam ser feitas, mas eram gratuitas, deviam ser feitas, às vezes disputadas, vagas, etc., como é na academia, todo mundo conhece, mas nunca cobradas, que era tudo público. E, no caso, quando a gente fez com o IAB, a rotina do IAB é diferente, pela natureza diferente. Não era um organismo público, ele tinha os recursos dos seus associados, etc. Então, ele tem que articular e tal, e ele definiu como norma fazer uma inscrição formal, paga muito, perguntaram o valor, alguns disseram o valor de 400 aulas, nós dizemos, bom, já que tem que ter um valor, bota 80 pau aí, tá bom. Ou seja, de 100. Mas acaba que isso tem uma diferença, e que a gente tem que dar uma resposta para essa diferença. Então, a inscrição, o que nós temos que a diferença para nós? A diferença é que, num caso, o cara tem direito a um certificado, e caso não se inscreva, ele não terá direito a esse certificado. Não quer dizer que a gente não faça uma declaração, mas não será um certificado. Ou seja, então, e aí o que acontece? O curso ele tem 30 horas, não tem muito peso acadêmico, para mestrando, doutorando e tal, para estudante tem, que pode ser uma atividade escolar, mas a gente pede que as pessoas... Ou seja, mas tem que cobrar também um pouco para pagar essa estrutura aqui, que não pode sair dos arquitetos, já que quem está usando a estrutura não são só arquitetos. Tá? E aí tem um mínimo de inscrito, ajuda se tiver feito inscrição do ponto de vista financeiro, teria direito a um certificado formal da EAB e Next Fiocruz, que é o certificado de um grupo de pesquisa que tem um certo renome, isso ajuda muito, mas tem consciência que o nosso público isso não significa nada, porque, mas, de qualquer maneira, tem uma outra vantagem de fazer esse curso, porque esse curso tem história. E eu vi muitas vezes chegar num congresso e dizer assim, eu assisti aquela tua aula há 15 anos atrás, porque era gente do Brasil inteiro, ou seja, às vezes fora do Brasil, porque nós usávamos essa tecnologia muito bem. Então, no mínimo, servirá para contar para os netos que têm um certificado dessa atividade. Quando os netos disseram, porra, tinha uns malucos, isso aqui. Então, pedimos. Como a lógica nossa não passa pela portaria, ou seja, entra por ali, a gente abriu um grupo, abriu toda a atividade, para inscritos ou não inscritos. Ou seja, está tudo aberto, não precisa estar inscrito para participar das atividades, e as vantagens de participar da atividade é que receberá uma vez por semana um informe que vai estar no DOC, talvez num e-mail, nós vamos ver a maneira, ou seja, receber num e-mail, e vai ter certificado e vai ter algumas vantagens secundárias, um broche, dessas coisas assim. Mas só para ser histórica também. Pode tirar uma foto, todo mundo aqui. Não, normalmente, todos. Não, aí sinto muito. Não, a gente faz uma foto de todo mundo, mas bota os inscritos no meio. Ou bota uma etiquetinha em cima. Esse está escrito. Bom, então vamos lá. Quer ver se eles falam? Alguém quer? Todo mundo falava, não sei se é da... Eu não conheço a metodologia. Não, eu acho que não, eu acho que perde bastante tempo. Ok. Então. E depois vai aparecer, as pessoas que seguirem, vai aparecer depois. Ok.
Mas dele, mas tem que ver se o pessoal não pergunta nada e tal, que agora já tem Ele jeito. está acompanhando aí. Caso vocês tenham alguma pergunta, Comentário, observação. pode mandar aqui no Google Meet. Para falar, levantar a mão, só que no Google Meet. E aí eu peço para o Newton dar uma pausa para vocês poderem perguntar e a gente ouvir vocês. Já estamos fazendo isso. É que ninguém do Meet tentou até agora, Tá, estou não. sugerindo. Eu estou dizendo, 3 minutos agora que a gente aguarda isso aí. Tudo bom? Nós vamos voltar. Eu vou apresentar primeiro o discotério. Vai botar o discotério. Então? Acho que até me tá lendo. Não. Tá, então nós vamos começar. Nós vamos dar essa paradinha aqui. As pessoas podem, a qualquer momento, fazer o comentário, observação, pôster. O Bertamir normalmente escreve um conto, faz um desenho. Você pode fazer o que quiser lá no coisa. E a gente vai recolher aqui num dado momento e vai passar para o pessoal. Tá? E eu vou começar isso aí. Ou seja, eu queria que vocês observassem essa imagem. Algumas vezes. Faça 2 vezes, 3 vezes. E o que vocês observam nessa imagem? O que está acontecendo nessa imagem? Se consegue imaginar. Pode comentar, se quiser. Parece que existe uma força de atração ali naquele ponto onde todos estão convergindo. Eles vão meio que... E o que é isso aí? Hã? E o que seria isso? Seria isso? Vamos pensar. Você está falando da lógica, você está tentando entender. Está repetindo o vídeo. Mostra o início e está repetindo. Vai repetir mais 2 vezes. Uma vez. Lembra magnetismo, Hã? força magnética. Força magnética. Lembra, né, gente? Hã? Deixa um lá de cá e tem esse aqui, ó. Sei, parece um vírus, alguma coisa assim, um ser vivo, vários seres. Tá funcionando? Tá, né? Parece algum ser vivo que vai sentindo que vai tendo algum motivo de atração, assim, mais centrípeto. Mas bom, isso aí, na verdade, revolucionou a ciência, essa descoberta. Até então, se achava que o homem era o mais esperto do mundo, que só ele tinha capacidade de se organizar, porque precisava racionalidade, porque para organizar tu tinha que dar ordem, tinha que ter um comando, tinha que ter uma série de coisas, era o que se pensava na época. Isso aí foi descoberto em 40, nos anos 40. E algum erro? Eu acho que você... Está ouvindo ele? Está piscando a luz vermelha dele ali? Eu estou ouvindo bem. Pode estar acabando a bateria, não?
Pô, eu não queria fazer isso, porque eu vou ficar com a camisa toda esbagaçada. Essa camisa tem apenas 30 anos. Essa aqui tem que ficar na mão, porque essa não tem grana. Foi da inauguração do Next. Esse não tem grama? Tem aqui. Tem grampo. Deixa eu voltar. Hã? Bom, e quando se descobriu isso, ou seja, isso aí se descobriu numa lente de laboratório, de um microscópio. E agora eu vou usar os meus conceitos e a Jane vai corrigi-los todos. Que eu não dou a mínima bola e ela dá. Então, por exemplo, descobriram que isso era uma bactéria. Acertei! Era uma bactéria que, na realidade, o que acontecia, esse processo aí acontecia, não conseguia. Descobriu que ela fazia isso e que ela convergia, que ela se reunia. E pior do que isso, depois de um tempo que se descobriu que ela conhecia, descobriu o que acontecia depois. Olha o que acontecia depois. Esses são os bichinhos se juntando. E que eles eram organismos unicelulares. Cada bolinha daquelas era uma célula. Aí eles se reuniam e, de repente, acontecia isso aí. Eles viravam uma planta. Isso aí era uma loucura, porque, teoricamente, se classificava isso como planta. Ou seja, o outro cara que estava com animal. Como é que tu explica uma coisa que vai de um para outro? Na época, se descobriu muita coisa desse tipo. E aí o laboratório, ele mostrando a experiência, ele está olhando no microscópio. Tá? E, na realidade, se descobriu que esse processo aí, do início, começaram a dizer, mas como é que eles se agrupam? Como eles se agrupam? Aí vem essa história, magnetismo, ou seja, ou um deus lá que aparece, um padre que aparece e começa a reunir, ou um estudante, ou um agitador comunista, ou seja, os personagens... Não só se agrupam, como se organizam. Né? Se agrupar podia ser só magnetismo, essas coisas que ele pensou. Não só se agrupam, mas se organizam. Porque se agrupar podia ser o magnetismo que ela falou, podia se agrupar, podia ser muita coisa. Agora, eles se organizam e viram outra coisa. E se eu estudava, aí o que acontece? A ciência, o que ela quer descobrir? O magnetismo, o comunista, ou seja, ela quer dar uma racionalidade a esse processo, que é uma racionalidade humana, uma maneira dos homens se organizar. E nesse momento começa a se perceber que os homens são os que menos organizados do mundo. Tá? Porque eles estão organizados em grupos fechados, em patotinhas, em famílias, isso, aquilo. Ou seja, e quando eles se juntam muito, eles começam a brigar. Ou seja, então, essa raça dos humanos não era única e nem era o que se esperava do Messias. Ou seja, ali estava a glória, ali estava tudo, e de repente vê que toda a vida, a biologia, tudo, as bactérias, os micro-organismos, os pássaros, tudo se organiza e se organiza de uma maneira diferente do que os homens. E aí, algumas pessoas que tiveram nesse processo desde o início começaram a pensar, ou seja, que isso aí poderia estar ligado ao processo a um processo de comunicação. Ou seja, que eram processos o que tinha de diferente era processos de comunicação diferentes. Poderia ser considerado comunicação, como poderia ser considerado que era o cheirinho da loló,
ou seja, com qualquer coisa, mas que existia um processo de agrupamento, que tinham as forças, justamente, magnetismo, o peso, as forças que se conhecia, ou seja, que de alguma maneira agrupavam. E aí se procurava o quê? Se existe isso, tem um capitão, tem um chefe. Aonde está o chefe desse processo de organização? Aí começou a ter discussões, a ciência começou a procurar um chefe. Ou seja, para entender esse processo, nós só podemos entender se nós entender quem é o chefe, quem é um bandido, quem é o... Ou seja, só assim que nós vamos entender esse movimento. Senão ele está fora de controle de todo mundo, então ele não existe. Ou teremos uma situação de revolução, uma situação caótica, de desordem, etc, etc. Olha lá ele. E ainda bonitinho. Mas aí descobriram que isso aí era um processo de organização diferente, que tinha alguma coisa diferente que acontecia. Não se achou o chefe, não se achava o chefe, até que alguém arriscou uma outra hipótese, que existiria aí um processo de auto-organização. Não um processo de organização de fora para dentro, mas um processo de sincronização que gerava uma auto-organização. Aí o que acontece ali? Bota de novo Aí começou a se descobrir e depois entender o que acontecia. O que acontecia aí? Ó? Olha o que acontecia aí. Tu tinha... Bota lá no outro. Tu tinha células bactérias unicelulares. Unicelulares. É uma célula. Não podia pensar. Como é que uma célula vai pensar? Não tem jeito. Ou seja, duas, talvez, mas uma nunca. E elas iam se agrupando, essas células iam se agrupando e se fundindo. Olha ali de novo, tu vai ver que elas vêm e encontram a outra. Quando encontra a outra, olha lá, elas vão se agrupando, às vezes se agrupam no caminho, até que todos se agrupam lá. Ou seja, o que elas estavam fazendo? Elas estavam querendo sobreviver, apenas isso. Ou seja, porque elas sozinhas não conseguiriam sobreviver naquele momento. E perante essa carência, o que fazia? Existia um processo biológico, ou não, onde elas iam largando um caldinho, e a gente usa o caldinho como passou a ser uma regra da sincronização, criava um caldinho, esse caldinho permitia não elas ouvirem o outro, mas permitia ela perceber o outro, porque o caldinho dava sinal, pelo caldinho passava sinal para o outro. E quando ela ouvia o outro, ela diz, lá tem gente, vou para lá. E aí se aproximava daquele. Então elas iam se agrupando ao caldinho, ao mais próximo dela. E iam juntando até que todos vão se juntando e chegam lá. Mas o objetivo não era chegar lá só, de estamos todos juntos, vamos morrer todo mundo aqui. Não. Vamos virar uma planta, porque a planta tem capacidade de alimentação que nós não temos isoladamente. O mais espantoso que depois se percebeu é que essa planta se juntava perante a dificuldade, construía esses micróbios. Errei, ela não estava aí para corrigir. Ela não estava aí. Essas bactérias, elas não tinham. Essas bactérias, elas não tinham capacidade de sobreviver sozinhas e elas começam a se agrupar. E se agrupar, nada melhor que virar uma planta, porque aí tu vira um organismo com mais capacidade de resistir ao entorno.
Mais ou menos isso, né? Se não é, dá para entender porque a figura é muito boa, né? Ou seja, então, dá para entender o processo. E que isso, depois começa a descobrir que isso não é um processo apenas do discotélio, nem só das bactérias, nem dos micróbios, aí pode ser micróbio, nem dos não sei o quê, dos insetos pequenos, nem das formigas, nem das baratas, mas que é processo, baleia, processo, ou seja, universos, ou seja, toda uma série de coisas tem esse processo de sincronização. A única exceção é o maldito homem que achou que tinha uma maneira melhor de se comunicar. Achou. Ou seja, depois nós vamos ver que essa maneira tem um problema. Deixa eu ver. Bom, agora faz o seguinte. Eu vou viajar nas figuras. Nem sei se está obedecendo às cenas, mas tudo bem, está no embalo. Aí tem uma coisa, ainda aí, ou seja, um texto que teve um papel seminal. Ele é bom ele corrigia livro. Seminal. De semi, vem de semi, né? Exatamente. Foi esse texto do Mundo das Pontas. Um cara, num dado momento, clica nele só para ver. Esse texto ele está Na Wikipédia. na Wikipedia, e tem ali o coisa. Tá? E ele diz assim, ou seja, o que ele fala, eu nem me lembro mais como é que é construído o texto, mas que ele fala do mundo sem pontas. Ele diz a comunicação tradicional, boca a boca, escrita, epistolar, lá sei o quê, ela é um mundo com pontas, hierárquico, que tem uma hierarquia, tem toda uma lógica, e a internet era um mundo, ele dizia, a internet é um mundo sem pontas. Na época, inclusive, ela ainda era, e ainda hoje ela é, porque estava grandes monopólios querendo encaixotar parte da internet. Então, tem pontas. A ponta é o Google, a ponta é o Amazon, a ponta são esses grandes meios de comunicação, etc. Mas, se tu quebra a fronteira deles, ou seja, tu não tem mais ponta. E o que garante que aquilo que mantém essa separação é o direito autoral e o NPI. E o NPI? E o direito os direitos. Propriedade intelectual e autoral. Propriedade intelectual e autoral. E isso aí é o que mantém, porque, na verdade, como é que eles definem? Como é que a Amazon ela tenta definir, eles conseguem definir algum controle de máquina, mas esse controle de máquina é para quem não sabe lidar, porque quem sabe lidar com a máquina, ou seja, ele entra, está aí os caras que entraram aqui agora no vídeo. E na gente ainda. Os meus amigos estão fazendo aqui, não. Se dá o trabalho de fazer isso. Não sei qual é a importância da gente para alguém se dar o trabalho de fazer isso. Isso é importante. Isso é experiência, eles também fazem pesquisa. Para depois invadir um outro maior. Essa é a aula de casa para o guri novo, desafio do guri novo. Invade lá uma reunião do IAB, que depois tu vai aprender a invadir uma reunião do... Na próxima aula você vai pegar uma maior. Ou seja, é mais ou menos assim que eles estão fazendo. Aí o que acontece? Aí ele escreveu esse texto Mundo de Pontas que dizia isso. Agora volta lá, agora nessa mesma época, se passou a usar teve um cara, eu acho que é matemático ou físico, que ele criou um organograma, como é que era o nome mesmo? Barão, sei. Eu não sei, como é que chama isso? Diagrama. Um diagrama. Ele organizou um diagrama onde ele mostrava a diferença que existe, que rede não quer dizer nada. Dizer que é rede, nós estamos em rede, não quer dizer nada.
Nós sempre estamos em rede. Não existe possibilidade de comunicação se não for de rede. O que muda, era o que ele mostrava, ou seja, ou usaram ele, a autoridade de matemática dele, para mostrar, é o tipo de rede. E aí ele criou 3 tipologias fundamentais de rede, que é a primeira, que é uma rede centralizada, a segunda, que é uma rede descentralizada. Centralizada é o início da internet, que tu tinha um provedor controlado lá na ponta, etc, etc, controlava no provedor, e só tinha um. No Brasil só tinha o Alternet, depois só tinha o outro. E depois, quando surgiu mais, eles queriam disputar e um queria acabar com o outro, para ficar no centro. Mas aí não conseguiu, e aí começou a criar a segunda rede, que era uma rede onde o cara tinha o seu domínio, e o seu domínio era aberto para as outras sub-redes, que é o segundo tipo. Como é que ele chama? Descentralizado. Descentralizado. Todo mundo da esquerda, os acadêmicos, sempre falam assim, nós queremos algo descentralizado. Ou seja, que é aquela droga ali, ou seja, descentralizado, que é cheio de subchefes no caminho. E é assim a academia, e é assim o mundo, é assim o trabalho, é assim tudo na sociedade. Redes descentralizadas, não são redes centralizadas hoje, no mundo moderno. São redes descentralizadas. E o terceiro tipo de rede é a rede distribuída. Se vocês observarem essa rede, você vai observar que essa rede não tem ponta. Ou seja, a primeira tem ponta, tem centro. A segunda tem pontas. E a terceira é distribuída. Ela não tem ponta, é um mundo sem pontas, que falava lá naquele texto o rapaz que publicou aquele artigo que nós tivemos acesso a lá. Posso dar uma de história mais um pouquinho? Uma das questões centrais da questão específica da internet, de redes tem todo... Fala mais devagar. Uma das questões específicas históricas da internet é a ideia da bomba atômica. Por quê? Uma rede centralizada, ou mesmo descentralizada, ela é alvo, ela tem centros. E os centros podem ser alvo. E a internet, em termos técnicos, em termos de desenvolvimento técnico, foi desenvolvido pelos militares americanos para descentralizar e depois distribuir todo o processo, ou seja, impedir que algum alvo central destruísse a comunicação entre os grupos, entre os variados grupos. Uma rede descentralizada. A lenda da internet. Não, e todo não mundo acha que é verdadeira. Tudo bem. Mas... Eu, inclusive. Não, que na realidade houve um processo intencional. Eu acho, como eu não acredito em processo intencional, é um processo intencional que se adapta a outras situações que estão sendo coisas. Ele capta no ar. Não, e tudo que veio depois veio muito além disso. Não foi criada para fazer tudo que faz, nem de longe. E aí alarga. Isso aí, ou seja, se vocês, já que é história, vocês vão ver que nessa época, esse Baran aqui... E é dessa época aí, desse cara aí, 60 e tanto. Começou por aí, nessa época desse 64. Ali, 1964. Ou seja, quando desarmou o mundo... Na verdade, foi lá por anos 70 que se soube que tinha desarmado o mundo, não tinha internet, não sabia que tinha terminado a guerra, não sabia essas coisas. Então, o mundo descentralizado, que vem desde a guerra, ou seja, e o fim das colônias e tal, é nessa época que tem o problema da comunicação, que tem o problema da guerra, que tem o problema da bomba atômica. Tudo é o quê? Sintomas da complexidade. Coisas que jamais se imaginaria num mundo de comunidades humanas, uma aqui, outra ali, ou seja, etc. Mas o que eu queria mostrar se vocês observarem, é muito difícil observar. Antes a gente fazia o seguinte ali, ó. A gente pegava cada um desses e botava em cima do outro. Se vocês observarem bem, vocês vão ver que os pontos são os mesmos. Dava para notar isso?
Tem que dar para ver. Se observa, dá, mas Se não você dava não pensa, para não parece. imaginar. Ou seja, e aí a gente pegava um e botava em cima do outro. Isso mostra o quê? Que, na realidade, até um determinado tamanho de rede, as redes dependem do seu funcionamento interno. A partir de um ponto, elas não dependem mais do seu funcionamento interno, porque já que não tem centro, ninguém é capaz de governá-lo. Tá? E tem a rede distribuída. Então, isso aí aconteceu, as três, simultaneamente, nunca aconteceu. Aconteceu porque um estava mais avançado, o processo de organização de rede estava mais avançado que o outro e tal. De repente, tinha um japonês perdido da guerra que descobriram 30 anos depois. Ou seja, que ele já acabou? Ou seja, o cara apareceu, ou seja, e não acreditava que tinha acabado. Achava que estava enganando ele. Então, isso aí é a rede, são as redes. Tá? Agora, além do processo das redes, o Descotelli trouxe uma coisa a mais. Ele mostrou um tipo de rede que era uma rede distribuída. Como é que funciona numa rede distribuída? Tá? Mas ele mostrou mais. Ele mostrou como era o processo de sincronização. Tá? Então, a rede e a sincronização são... E a terceira é a auto-organização, era o que eram as malditas cenas que a gente não acabou não usando a preparação. Elas são três elementos chaves do processo de passagem do mundo simples para o mundo complexo, do livro para a internet, várias coisas estavam passando nesse momento aí. E aí começou a se descobrir um outro fator que acontecia nas redes distribuídas, que era o processo de sincronização. Tá? E aí, que era o vídeo que nós estávamos vendo, que ele estava contando o processo de sincronização, e nós vamos ver um outro vídeo aqui de 4 minutos. Eu não sei como é que dá o tempo nessa história, hein? 120.